Sejam bem-vindos à paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa paz habite e reine em nossas vidas, não só até hoje, mas para todo sempre. É uma imensa satisfação de estar mais uma vez para o nosso estudo semanal da Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, de grande poder em seus feitos, e palavra que o Senhor vela para que seja cumprida. Nossa temática desse trimestre, estamos tratando da questão do homem, da raça humana e a sua origem, a queda e a redenção. E chegamos aqui, estudamos ao longo dessa temática a criação do homem, a criação da mulher, a natureza humana, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do ser humano, o início da civilização humana, o primeiro projeto de globalismo, só o Evangelho muda a cultura humana, o homem do pecado, Jesus, o homem perfeito, e o novo homem em Jesus Cristo. E isso nos mostra o seguinte, que tanto a lição, a 12ª e a 13ª, ela nos trata exatamente em trazendo o homem para a redenção, através de Jesus, o homem perfeito, que morreu na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, para que a salvação do homem. E o novo homem, Jesus Cristo, é exatamente através de uma vez o Cordeiro de Deus oferecido pelo homem na cruz do Calvário, e aqui o homem está apto, uma vez se recebendo a Jesus na sua vida e passando pelo processo de um novo nascimento, ele está apto a projeto de redenção, porque esse grande projeto que Deus arquitetou desde a fundação do mundo. E seguindo disso, vamos estudar um novo homem em Jesus Cristo. Não tem como o homem ser um novo homem, uma nova criatura, se não for através de Jesus. E o que nos remete? Vamos estar tratando aqui que a salvação em Jesus Cristo, com certeza, ela implica em novo homem, implica em mudança, porque aquela criatura antiga, aquele homem que era velho, as suas atitudes velhas tornam-se atitudes novas. É um espírito novo, renovado. E as escrituras aqui, essa lição, vamos tratar que o nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito. E, ou seja, e nos diz mais, ali naquele diálogo com Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, tem que haver mudança, haver conversão, haver mudança de atitude, de comportamento, e essas mudanças têm que ser visíveis nas nossas ações, nas nossas práticas, nas nossas atitudes, independente do local que tivermos. E vamos estar estudando nessa lição, vamos estar tratando do novo nascimento, do nascimento do novo homem, da justificação do novo homem e da santificação do novo homem. Isso aí é necessário, é importante para que vejamos se realmente essa pessoa é novo homem ou não é novo homem. Aí surgem algumas indagações, como elas podemos perguntar o seguinte: é possível que o homem ele possa alcançar a perfeição espiritual nesta vida? À luz da antropologia, à luz da própria do homem, do nosso conhecimento, da natureza humana, não é possível não. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E a luz das Escrituras nos mostra que isso é possível, desejável e deve ser buscado por todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus, aquele que confessa o nome de Deus. Ele tem que buscar isso, ele tem que desejar, tem que buscar continuamente essa perfeição espiritual. Aqui no nosso primeiro tópico, vamos falar o nascimento do novo homem. E o que é isso? Aqui uma passagem das Escrituras muito importante, aqui no capítulo 3 de João, ali do capítulo 3 até o verso 16. Deus
capítulo 3, primeiro até o 16, Deus, Jesus, ele dialoga com Nicodemos, um doutor da lei, que foi de noite ter com Jesus, mas Jesus ele explicou de maneira, ele apresentou para ele um novo nascimento. Ele foi ali perante Jesus de noite. Ele disse o seguinte: Rabi, sabemos que tu é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém fala como que tu fala. Tu tem autoridade diferente. Jesus aqui, de repente, às vezes até sem até pensar que estava desconexo, Jesus falou o seguinte: olha, em verdade te digo que aquele que não nasce de novo não verá o reino de Deus. Ou seja, tem que nascer de novo. E que ainda disse mais para ele: olha, e como é que é esse processo de nascimento? Esse nascimento aqui é um processo, espírito, não é humano, porque ele diz que aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito. Ou seja, não é um nascimento para Nicodemo não é voltar ao ventre da sua mãe, nem um nascimento biológico, mas é um nascimento do espírito, ou seja, um nascimento espiritual para se tornar uma nova criatura. E como vejamos o seguinte, em Romanos, ele nos diz, Romanos no capítulo 8, verso 16, que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, esse nascimento ele tem que ser um nascido espiritual, porque Deus é espiritual. Eles dizem que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Então essa comunhão, e o Senhor mandou o novo Consolador. Nascido de Deus. O novo nascimento ele consiste em seu nascimento espiritual. Consiste em nascer de Deus. Ou seja, como é que a pessoa vai nascer de Deus? Através do ouvir a palavra de Deus e arrepender-se dos seus caminhos. Ou seja, Jesus, ele diz que ele está à porta e bate. A palavra do Senhor ele está batendo. É importante que abra o seu coração para que o Senhor possa entrar na sua casa, cear com ele e ele comigo. Ou seja, o momento que a pessoa ouve a palavra do Senhor e abre a sua porta do seu coração para que a palavra do Senhor entre, ele abre o coração para o Espírito do Senhor, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso aí é o nascimento de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo número 5 e 17, nos diz o seguinte: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Há uma transformação na vida dele. Mas isso é necessário que ele dê credibilidade à palavra do Senhor. Nascido da água. O que é nascido da água? Nascido da água, aquilo nos remete à água, nos remete à limpeza. A água nos remete, ela purifica. A água é da vida. E aqui o nascimento da água, ele remete ao batismo. E o batismo, ele remete ao arrependimento de pecados. E esse arrependimento remete ao arrependimento. E o arrependimento, ele remete à transformação. Isso aconteceu lá em Mateus 3 e 6, nos João Batista ali, que as pessoas, ele via ele e eram batizados. Era batizado no Rio Jordão. Eles confessavam os seus pecados e era batizado ali. Ou seja, então é uma transformação, uma mudança de rumo. Também nos diz aqui Marcos, ele nos revela, ele é necessário e importante. Marcos, ele nos diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. O que é isso? O batismo representa a morte do antigo homem. É a morte do antigo homem e o nascimento de novo homem. Mas para isso é necessário que creia que o sacrifício da cruz do Calvário, ele realmente foi feito por mim, por você, e é o suficiente para resgatar, restaurar o homem. Então é necessário isso. Se não crer nesse nascimento, não tem como subir as mansões celestiais. Tem que crer. Nascido do Espírito. E o que é isso, nascido do Espírito? Ele é nascido da água e também o novo homem, o nascimento dele, ele surge. Nascido do Espírito. Em João 3 e 6 eu disse que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E ainda diz mais,
aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Aí isso por quê? Porque o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É só ele que é capaz de fazer isso, de transformar. Mas e o pecador? É uma nova criatura. Ele, somente através do Espírito de Deus, é que pode fazer isso. E o reino de Deus é espiritual. Então, é necessário que seja transformado pelo Espírito Santo de Deus para que possamos, de fato e verdadeiramente, ter a comunhão com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Isso é necessário, o nascimento do Espírito. Ajuste aí quanto à justificação do novo homem. Como é que é feita a justificação? Aqui nos traz a inutilidade da justiça humana. Ou seja, se pegamos o termo de justiça humana, porque o que é justiça? Dá a cada um que lhe é devido. Nós não conseguimos dar a cada um que lhe é devido, embora, por mais que tenhamos processo justo, não conseguimos dar a cada um, porque só podemos dar aquilo que é visível, que tem num processo, por exemplo, litigioso. Mas Deus, ele conhece o pensamento e propósito do coração, ele pode dar a cada um que lhe é devido. A nossa justificação ela não é feita através dos nossos méritos. Ninguém é justificado pelos seus méritos, pelo aquilo que faz, pelas suas benevolências, pelas suas ofertas, pelas as caridades que faz. Não. O profeta Isaías nos diz que as nossas obras elas são falhas. E os nossos méritos, ele compara isso como uma imundície, ou seja, nós necessitamos exatamente ser justificados pelo Senhor. O que trazer no Novo Testamento, em Romanos 3:10, ele nos diz o seguinte, que como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, todos os homens estão debaixo do pecado, do jugo do pecado. E é necessário que sejam justificados, mas essa justificação é exatamente pelo Senhor Jesus. Se formos lá em Romanos, no capítulo número 5, verso 1, o que é que Jesus nos diz? Ele nos traz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa justificação é pela fé. Não é mérito nosso, mas é dom de Deus. Não somos justificados por nós mesmos, mas através de Jesus que somos justificados e vamos ter paz com Deus. A maravilhosa doutrina da justificação. Por que é maravilhosa? O pecador, que uma vez ele se converteu e é justificado pela fé em Deus, Deus concede não apenas o perdão para ele, mas ele concede a ele um status, um patamar diferenciado, o status de justo. E esse justo, como diz em Hebreus, o seguinte, ele é tão importante, porque que imaginamos bem, se uma pessoa ele deixa de ir ao trabalho, por estar doente, ele tem um atestado e justifica a sua ausência, mas aqui ainda mais, só que lá no seu histórico vai estar que naquele dia ele não veio. Aqui, Hebreus nos traz de maneira extraordinária, diz o seguinte: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades, ou seja, justificado para Deus, o Senhor vai esquecer tudo aqueles atos de pecado e de iniquidade que ele praticou. Ou seja, tem que ter fé e a justificação é por Deus. Portanto, o novo homem é justo, se ele for justificado por Deus, é justo, porque Deus não se lembra mais dos seus pecados. E a partir dessa conversão a Cristo, as Escrituras aí vejamos que a Escritura, nesse sentido, de que a pessoa é justa, ele faz menção ali do ladrão que estava lá na cruz do Calvário, mas ele creu no sacrifício que Jesus fez e ele foi justificado. Ele se tornou justo porque ele creu no sacrifício. Ali não era mérito dele, mas ele se tornou justificado pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, porque ele creu e o Senhor esqueceu todas as atrocidades dos pecados que ele praticou. E como a santificação do novo homem. As Escrituras, desde o Antigo Testamento, ela sempre nos chama
o Senhor, ele chama o homem à santificação. Por que chama o homem à santificação? Ele chama o homem à santificação porque Deus é santo. E aqui vou ressaltar que Deus, o seguinte, Deus é santo, ele é santíssimo, ele é santo, 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 ele é santo no mais alto nível, no mais alto grau possível de imaginação. Então Deus é santo e Deus, ele chama o ser humano a santificar. Se pegar, tem várias passagens, mas se pegar no Levítico 19, verso 2, ele não diz o seguinte, Deus falando para Moisés, Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ou seja, e a santidade, ela é um processo, a santificação é uma chamada de Deus para o ser humano, e essa chamada é um processo contínuo. Enquanto aqui vivermos, temos que buscar a santificação, ou seja, estar separado para aquilo que agrada a Deus e se separar daquilo que desagrada a Deus. Estar junto com aquilo que agrada a Deus, estar separado daquilo que desagrada a Deus. Deus é santo, importa que todos também sejam santos. Na conversão, o pecador arrependido passa a ser justo e também santo por Deus. Ele passa a ser justo e é também santo, mas isso é um processo por Deus. E seguindo, ele tem que seguir toda a sua convivência em processo ao longo da sua vida. A santificação como processo contínuo. Como falamos o seguinte, a santificação é um processo contínuo. E o Pedro, escrevendo nas suas cartas, 1 Pedro, ele diz o seguinte, o que ele nos traz? Ele traz que a santificação, que Deus, que Deus, aquele que nos chamou, ele é santo. E importa que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Não seja somente na igreja, não seja somente no lar, mas que seja trabalho, que seja nas escolas, que seja onde quer que esteja, que sejamos santos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, na primeira epístola dele, capítulo 1, verso 16, ele diz o seguinte, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Está referindo ao Senhor que ele é santo. A santificação é a vontade de Deus, como falamos. E essa vontade não é uma coisa passageira, mas ela é uma obrigação de todo homem ser santo. E sem essa santificação é impossível vermos a Deus, chegar no reino do céu. Isso é uma exigência de Deus que todo homem seja santo. E é impossível o homem se santificar via Deus. O que nos traz Hebreus? Ele nos diz, Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz o seguinte, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem a santificação. Ou seja, o processo de redenção do ser humano importa, e aqui, nesse caso aqui, Deus já fez através de Jesus, ele fez o resgate, aqui a santificação é o homem que tem que fazer isso. O novo homem é o homem que tem que buscar atrás, santificar, ele tem que buscar se arrepender, ele tem que refletir no que faz, o que agrada, o que não agrada a Deus. E quero dizer o seguinte, que a salvação é como um guarda-chuva. E esse guarda-chuva aqui, quem está debaixo? Jesus é o guarda-chuva da nossa salvação. E como diz em João 3,16, ele diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todo aquele que nele crê está debaixo do guarda-chuva da salvação do Senhor. E isso, a comunhão com Deus é individual. Cada um tem que ter comunhão com Deus. Que Deus abençoe nossas vidas, guie-nos na sua paz. Muito obrigado. E até na próxima lição estaremos falando já sobre o próximo trimestre. Que Deus abençoe a sua vida, santifique e que praga nenhuma chegue na sua casa. Mesmo nesse momento de coronavírus, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.